A Academia de Letras, Artes e Ciências dos Lions Clubes, ALAC, dá as boas-vindas a todos os participantes desse nosso 12º ciclo acadêmico. Esse encontro traz como tema central a importância do professor como centro de atenção no processo educacional. É com muito prazer que a Academia, que vem realizando ciclos acadêmicos virtuais ao longo desses últimos meses, definiu esse tema para homenagear, inclusive, os educadores, que no mês de outubro tem duas datas que são relevantes. A data que no mundo comemora o Dia do Professor, que é o dia 5 de outubro, e no Brasil temos no dia 15 de outubro a criação das primeiras escolas no Brasil, ainda na época do Império, em 1827, e por essa razão passaram a ser os festejos comemorados no dia 15 de outubro. Mas nós queremos, pela grandeza da pátria, a paz entre todos, darmos aberto esse nosso ciclo e dizer que nós vamos ter, nesse momento, a nossa sempre homenagem, a nossa saudação, a invocação a Deus pelo companheiro Christian, que é o nosso acadêmico correspondente, Christian Camargo, e teremos depois 3 apresentações. Essas apresentações serão feitas por pessoas da nossa academia. A primeira delas, temos a Aline Calcavec dos Santos, que é titular da nossa cadeira número 27, de nossa cadeira 17, Graciliano Ramos. Ela vai fazer uma abordagem sobre o tema central e trazendo realmente a contribuição da Unesco nesse aspecto tão bem relatado que será pela nossa academia. Teremos, na sequência, também a participação da nossa acadêmica Maria da Glória Silva Rabelo, titular da cadeira 27, Monteiro Lobato, que vai discorrer sobre o aspecto prático, a vivência, a importância do educador no processo educativo no mundo inteiro. E voltaremos para, eu sou João Roberto Moreira Alves, titular da cadeira 29, Olavo Bilac, para nós falarmos um pouco sobre a trajetória, a relevância da educação transforma vidas. Vocês vão ter a oportunidade de ver, inclusive, uma apresentação, algumas fotografias que mostram a dificuldade de jovens, de crianças no mundo inteiro para chegar ao seu professor, chegar à escola, chegar ao centro de aprendizagem. Então, nós teremos essa oportunidade de falar sobre esse aspecto de um projeto que é o Educação Transforma Vidas. Mas, então, nós queremos, nesse primeiro momento, saudar a todos e passar para a parte central, iniciando pela invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podemos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, bondade e tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir à humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística que trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer ao nosso presidente a honra de ter me convidado para apresentar as estratégias da Unesco para 2030. E o que nós vamos fazer agora, de forma muito sucinta, é exatamente apresentar essas estratégias que foram estabelecidas pela Unesco para a formação e a valorização dos professores como centro, do processo de ensino e aprendizagem. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer que o Dia Mundial do Professor ele foi instituído pela Unesco, pela Organização Internacional do Trabalho e por outros parceiros em 5 de outubro de 1994, que foi exatamente para comemorar o aniversário da aprovação da recomendação da OIT-Unesco de 1966, relativa ao Estatuto dos Professores. E esta recomendação,
ela define os direitos e as responsabilidades dos docentes, assim como padrões para formação inicial e continuada, desenvolvimento profissional, treinamento, emprego e as condições de ensino e aprendizagem. E aí, neste ano de 2021, no dia 5 de outubro, como já é tradição desde então, a Unesco realizou um grande evento sobre a educação de qualidade exige professores bem formados. Então, há um diagnóstico que é feito sempre pela Unesco, e dentro desse diagnóstico, o que eles apresentaram? Salas de aula superlotadas, formação docente inadequada, falta de desenvolvimento profissional durante a carreira. Todos esses fatores, eles têm um efeito negativo na aprendizagem. Então, o Dia Mundial dos Professores, que é comemorado todos os anos no dia 5 de outubro, tem como foco este ano o direito à educação, que significa o direito a professores qualificados. Então, professores bem formados, segundo o que apresenta a Unesco, né? Aqui nós estamos fazendo um resumo do conteúdo da própria Unesco, né? Então, professores bem formados, eles são essenciais para a qualidade da educação. De todavia, professores que não receberam a formação pedagógica exigida para ensinar estudantes estão em atividade atualmente. De acordo com dados de 2017 do Instituto de Estatística da Unesco, 85% dos professores da educação primária em todo o mundo são formados. Contudo, este número esconde disparidades significativas regionais. Por exemplo, na África subsaariana, apenas 64% dos professores primários têm formação. E no sul da Ásia, essa taxa é de 71%. E essa situação ela ainda é mais preocupante na medida em que a falta de qualificação dos professores é combinada com a superlotação de sala de aula. Na África subsaariana, apresenta-se uma proporção de 38 estudantes para cada professor na educação primária, comparado a 35 estudantes no sul da Ásia. A formação dos professores esteve no centro dessa semana, que foi realizada no dia 5 de outubro, né, com início no dia 5 de outubro, em comemoração do Dia Internacional dos Professores. Então, foi realizado um debate sobre os professores e o direito à educação. Foi realizado também, celebrado, né, os anos desde 1994, o Dia Mundial dos Professores, e desde a aprovação do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, sobre a educação e seu alcance até 2030, e esse é um documento que consta lá na página da Unesco, é um documento da Unesco para as metas, né? Então lá tem as metas que nós olhamos agora, que vão de 2018 até 2021. Então, na verdade, essa documentação ela vai até 2030, né? São os objetivos estratégicos para a qualidade da formação dos professores e a qualidade da educação até 2030. Então, o Dia Mundial dos Professores também tem sido, né, uma oportunidade para realizar um balanço dessas conquistas. Então, a Força-Tarefa Internacional para Professores da Educação 2030, que é exatamente esse documento a que nós nos referimos, também conhecida como Força-Tarefa de Professores, é uma parceria única criada em 2008 para defender os professores e a profissão docente em todo o mundo. É dedicada a aumentar a conscientização e expandir o conhecimento e apoiar os professores nas metas no cumprimento das metas da Organização das Nações Unidas, né? E essa Força-Tarefa, ela possui mais de 150 membros, entre governos nacionais, organizações internacionais, organizações não governamentais internacionais, fundações, etc., que trabalham em conjunto para que haja um professor bem qualificado, né?
qual é a visão dessa força-tarefa? A visão da força-tarefa internacional para professores da educação de 2030, ela é clara. O ensino deve ser uma profissão valorizada e todo aluno deve ser ensinado por professores qualificados, motivados e capacitados em sistemas com bons recursos, eficientes e administrados com eficácia. E a missão? Para alcançar esta visão, a missão da Força-Tarefa é mobilizar governos e outras partes interessadas para o avanço dos professores e ensino de qualidade, atuando como um catalisador de esforços globais, regionais e nacionais por meio da advocacy, que é a criação e compartilhamento de conhecimento e apoio e engajamento do país. A lacuna do professor, tanto de forma quantitativa como de forma qualitativa, é o desafio mais notável em relação aos professores e ao ensino que o mundo enfrenta hoje. E o Brasil, como todos nós sabemos, não está fora dessas estatísticas, né? Nós temos uma subvalorização do professor, nós temos visto já há alguns anos, né, uma agressividade enorme contra o professor por parte de alunos, especialmente do ensino médio. Vemos vários vídeos que são disponibilizados no YouTube, onde alunos provocam os professores, até que os professores tenham uma reação fora do que seria o natural, porque eles já estão com os seus nervos à flor da pele, e aí colocam esses vídeos no YouTube, mostrando, olha, os professores agressivos em sala de aula, mostram alunos derrubando carteiras, destruindo as salas de aula. São inúmeros, centenas de vídeos que são disponibilizados, que estão aí no YouTube, né? Então, e considerando, inclusive, este ano de 2021, como uma avaliação também do ano passado, que foi, continuamos na pandemia, mas o ano passado foi o ano mais forte, porque, em primeiro lugar, as aulas foram interrompidas, depois as aulas começaram paulatinamente de forma remota, e agora alguns municípios, alguns estados, especialmente agora no mês de outubro, retomaram as atividades integrais de forma presencial, né? Mas, independentemente da aula remota, e a aula remota trouxe um desafio, professores despreparados para utilizar as ferramentas, tiveram que, de repente, se lançar diante desse desafio de utilizar uma tecnologia que não conheciam. Muitos tinham até resistência à utilização dessa tecnologia, né? Então, a missão exatamente dessa força-tarefa é acreditar que uma abordagem mais eficiente para fechar essas lacunas, né, essas deficiências que existem tanto na formação do professor como no próprio ambiente de trabalho, né, nas condições de trabalho, é adotar políticas holísticas, ou seja, uma visão sistêmica, né, e não simplesmente uma visão com um olhar único e exclusivo, mas com um olhar multidisciplinar, um olhar como a educação participando de um sistema dentro da sociedade, se considera e se sabe, né, e é o objetivo da educação, formar cidadãos para contribuir dentro da sociedade em que vivem, né? Então, adotar políticas holísticas para os professores que incluam a mais ampla gama de dimensões interligadas que afetam os professores e o ensino, né? E quais são as principais linhas de ação? Para cumprir a sua missão, a Força-Tarefa, ela articula o seu programa em torno de 3 linhas principais de educação, conforme está definido no plano estratégico que nós falamos, que é, desculpem, de 2018 a 2021, que faz parte do plano maior, que é 2030, né? A lógica é que, ao criar, em primeiro lugar, né, criar ou manter uma consciência da prioridade dos professores na esfera política. E, em segundo lugar, fornecer conhecimento de ponta às partes interessadas, estarão equipadas para resolver as lacunas dos professores em seus respectivos países e contextos.
E, em terceiro lugar, para os países que buscam assistências nesses tópicos, a força-tarefa facilita o fornecimento de apoio específico para cada país. Então, nós vamos destacar aqui rapidamente e relembrando, todas as informações elas estão no site da Unesco, né? Então, todos podem encontrar essas informações lá, porque elas foram extraídas de lá. Então, em primeiro lugar, essa advocacia, né? Essa força-tarefa, ela visa criar e manter a consciência da prioridade dos professores na esfera política. Em particular, defende o diálogo social, o desenvolvimento e a implementação de políticas para professores que requerem diálogo e ampla participação de todas as partes interessadas, começando pelos próprios professores. O diálogo social é um dos principais impulsionadores da meta, do desenvolvimento social e relacionada ao professor. Criação e compartilhamento do conhecimento, né? A proeminência dos professores no marco da Educação 2030 reforça a necessidade de um conhecimento sólido sobre a situação dos professores. Então, há necessidade de se realizarem estudos, pesquisas, né? Não só estatísticas, mas qualitativas também, sobre a realidade dos professores. No caso brasileiro, o Brasil é um país continental, com realidades totalmente diferentes. Ao contrário do que se pensa, né, o Brasil não é um país urbano, o Brasil é um país interiorano, né, um país com muita área rural ainda. Pode-se dizer que o Brasil, do ponto de vista da sua ocupação do espaço, ainda é um país rural, grandes extensões de terras ocupadas com as atividades agrícolas, né? Então, não dá para se pensar exclusivamente no país e na educação para os grandes centros urbanos, o que é, inclusive, deficitário, né? Tem que se destacar aqui também que o fato de se pensar uma educação exclusivamente como modelo, né? como tendo parâmetro o que ocorre nos centros urbanos, também mostra que é uma série de deficiências, né? Que é uma série de empecilhos à própria, não só a formação do professor, como também a atuação do professor, como nós já mencionamos anteriormente, em relação à falta de recursos, enfim, salas de aula sucateadas, escolas, né, sucateadas, e desrespeito por parte dos alunos, por parte de pais de alunos também, enfim. Houve uma desvalorização do professor, né? E isso é lamentável, lamentável. E o terceiro e último aspecto, e aqui nós encerramos, né, a nossa participação, é o apoio e envolvimento do país. As políticas do professor são específicas ao contexto, né? O que significa que não existe uma abordagem única, e nós acabamos de mencionar isso em relação ao próprio Brasil, né? Não dá para se tomar como exemplo os centros urbanos, tem que se considerar o interior. Se nós olharmos, e também existem inúmeros vídeos aí no YouTube disponível, salas de aula que são ao ar livre, uma tenda, e o professor dá aula ali debaixo daquela tenda, porque a sua missão é realmente formar os cidadãos, né? E proporcionar àquelas crianças um mundo melhor. Não existe atalho para melhorar a condição de vida de uma pessoa, né? A única forma de se mudar a condição de vida de uma pessoa é através da educação. E não necessariamente essa pessoa ela precisa chegar ao nível superior, porque há uma demanda muito grande pelo nível técnico também, o que não significa dizer que não se deva dar acesso público e gratuito ao nível superior, para todos aqueles que quiserem, né? O fato de que é uma pirâmide, né? Se nós pensarmos presidente de empresa, só existe um. Mas isso não significa dizer que eu não tenha que fornecer um acesso amplo de uma educação pública e gratuita para todos. O oferecimento da educação pública e gratuita para todos é dever do Estado. E é uma cláusula pétrea da Constituição Federal.
E aí cabe aos indivíduos, né, e no caso aos jovens, porque eles já vão estar no ensino médio, a eles optarem, e aí de acordo com seus objetivos de vida, com seus interesses pessoais, etc., se eles vão se desenvolver, por um lado, do ensino médio técnico, e que exige uma formação de extrema qualidade também, ou que eles, se eles desejam ir para um nível superior, e aí, a partir desse nível superior, adentrar numa vida acadêmica, independentemente até de uma vida acadêmica, mas uma formação continuada, com pós-lato sensu, ou após estrito sensu, com mestrado, doutorado, etc., né? O fato dessa pirâmide, o fato de nós, como eu disse anteriormente, termos apenas um presidente da empresa, não significa que o Estado não tenha que oferecer o acesso a todos. E é importante deixar claro aqui que é um dever do Estado, é uma cláusula pétrea, e isto independe do governo de plantão. Então, para encerrar, nós vamos falar aqui, encerrar essa terceira menção aqui, repetindo, né, as políticas do professor são específicas ao contexto, o que significa que não existe uma abordagem, entre aspas, tamanho único. Os países que solicitarem apoio na formação de políticas nacionais para os professores podem solicitar assistência a essa força-tarefa. E o papel da força-tarefa, como parceria global, é identificar os parceiros e experiências e intermediar o suporte para os países que o solicitam. Então, com isso, nós, mais uma vez, agradecemos a todos, agradecemos ao nosso presidente o honroso convite e conclamamos a todos, né, a uma campanha de valorização do professor e de um ensino de qualidade, não só para o professor, para a formação do professor, como também para que ele possa transmitir esse seu conhecimento através do ensino público, gratuito e de qualidade, com escolas públicas e gratuitas que ofereçam condições de trabalho aos professores, o que vai reverter numa condição e numa qualidade de aprendizado para o aluno, que é o objetivo, né, de todos nós professores, formar bons cidadãos para contribuírem com a nossa sociedade. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Foi me pedido ser expositora nesse ciclo. Eu, quando ando muito preocupada com a educação, e eu tenho ideia diferente, visão diferente do que eu estou vendo acontecer, eu nem queria fazer parte. Mas eu vou colocar o que mais me aflige e as minhas experiências. Para que um professor seja transformador e influente na formação de um cidadão, necessário se faz que ele tenha uma excelente formação para o exercício do magistério. Um professor tem que saber muito mais do que ele ensina. Ele não pode pegar um livro e tentar explicar só o que está no livro. Ele tem que ter base, tem que ter conhecimento. O verdadeiro professor não é apenas um transmissor de conhecimentos. Ele deve estimular a curiosidade dos alunos, levar à reflexão, à observação do que se passa em volta do aluno, na casa dele, no bairro, no país, no mundo. E com a globalização hoje isso é muito fácil, o pessoal vive na internet. E aí há um detalhe, o professor tem que trazer para a sala de aula a observação do aluno, discutir entre eles, comparar as notícias para ver o que realmente é relevante, não é relevante, o que é verdade e o que não é verdade. Porque é aí que você vai formando um pensamento crítico, reflexivo, através de discussão, debate. Eles dizem, eu não gosto, eu saio. A pior coisa é a omissão. E a melhor coisa é debater, discutir pontos de vista. Da discussão surge a luz, né?
Questionar sempre é a melhor forma de fazer o aluno se interessar por algum assunto. O conhecimento não pode vir pronto. Você usa determinadas estratégias para que ele se interesse por aquele assunto. Ele, às vezes, vai trazer muito mais do que você sabe. Porque, às vezes, o pai dele ou a experiência de vida dele é muito maior que a sua naquela área, não é? Ser curioso, comparar informações, saber fazer escolhas. Algo mais difícil do que fazer escolhas é muito difícil. O foco da educação é o aluno, não é o que o professor quer. O professor tem que ter metas. Aí entra a escola, porque a escola vai dar um suporte para que ele melhore aquela experiência dele. O que fazer com o aluno que chega à universidade sem conhecimento básico? Isso é um problema no segundo grau, na quinta, oitava, porque a educação é degrau. Ele não pode chegar na universidade com dívida. Eu digo que é dívida de primário, por exemplo. Não pode. E aí, você faz o quê? Ele tem que saber, se ele não resolver o problema lá atrás, que ele não vai ter competência de ser um bom profissional. Como eu escrevi, mas aí eu vou falando. Como eu acho fundamental a parte do professor ser exemplo de valor ético e moral. Não adianta você dar um diploma a um engenheiro, um médico, que ele seja uma pessoa íntegra, honrada, né? Isso é muito importante. Aí vem o exemplo. Aí você diz, mas o exemplo de casa, o professor tem que ser mais forte, ele tem que ser um exemplo mais forte que o da casa. Isso não tem dúvida. Eu digo mais, a escola, a universidade, colégio, o nome que vocês quiserem dar, devem ser um oásis na vida daquele estudante. Ele deve querer estar ali para conviver com o professor, para conviver com os outros colegas. Aquele lugar tem que ser diferenciado. Eu estou falando que a maioria dos lares não vai bem, né? Não, os lares não vão bem. Há muito desacordo, muita desavença, muita briga, né? Fora a dificuldade econômica, etc. Então, ele vem de uma casa complicada, de relacionamentos complicados. Se ele entrar na sala e a escola for complicada, for suja, for sem limite, todo mundo agride todo mundo, qual é a diferença? A escola tem que ser um lugar diferente. E a escola é feita pelas pessoas, não é só pelo professor. O professor tem que levar o aluno a entender que ele e os alunos têm que formar um ambiente de cordialidade, de aprendizagem, de questionamentos, de curiosidade, de debate. Tem que ser um lugar agradável para a criança. Mais do que isso, o aluno tem que aprender a confiar no professor. Ele tem que gostar do professor. Você vê que você diz assim, eu me interessei tanto porque o primo sempre diz que ele aprendeu quando ele fez residência porque ele teve um grande professor junto dele na residência. Então, senão a pessoa desiste. O aluno inseguro, que se acha incapaz, desiste, né? Por que há tantos alunos que saem da escola? Não sou capaz. E às vezes não é só isso, não. Ele não se adapta, ele não consegue conviver com pessoas que pensam diferente, de outro nível. Eles se acham menos do que aquelas pessoas. Como o outro, ao contrário, que se acha mais. Não, eu não vou ver com ele porque eu não sei conviver com essas pessoas, né? Então, o professor é essencial para orientá-los, para acompanhá-los, para apoiá-los, dar a mão. Trabalhar com a família, os responsáveis, né, desses alunos, é indiscutível. Como é indiscutível, continuo, vou morrer dizendo isso, que nada substitui o professor, nenhuma internet substitui o professor. Uma coisa, nós estamos vivenciando isso, é você falar aqui pela internet, como eu estou fazendo esse vídeo. Seria muito diferente se eu estivesse fazendo essa palestra presencial.
mente, né? Então, a presença, a figura do professor, né? Eles observam a sua maneira de ser, a maneira de vestir, a maneira que você convive com os outros, fala com os outros, não é? Isso é muito importante. Por isso que eu digo que é indiscutível e negociável. Esse aspecto que eu acabei de falar, da família junto com o aluno e da presença do professor, ela é indiscutível. Porque o professor, ele deve ser exemplo de valores éticos e morais. Falei lá atrás. Mas ele tem que se policiar. É igual pai e mãe. Pai e mãe dizem, mas eu não. Quem tem filho, ele é exemplo. Ele não pode fazer o que dá na telha, não. Né? É igual o professor. Ele na praia com os amigos dele é uma coisa. Na sala de aula ele tem que ser outra. Né? Ele é exemplo, não pode esquecer nunca. O mundo está violento. A globalização traz vantagens e desvantagens. Talvez se o mundo não fosse tão globalizado, muitas coisas erradas não estariam sendo tão aceitas e divulgadas, não é? Tráfico de bebê, de criança, que é em rede internacional. É bom nem entrar muito nesse assunto. O mundo mudou? Glória, o mundo mudou. A gente tem que se adaptar. Depende. Se mudou para melhor, vamos nos adaptar. Agora, se mudou para pior, não. Não concordo. Aí entra a figura do mestre, que traz junto de si, para trazer para junto de si, aquele aluno que precisa do seu apoio. Claro que nem sempre ele vai conseguir isso sozinho. Ele precisa de ajuda de outros profissionais. Aí entra a família também, porque às vezes a família precisa desse apoio. Porque a criança reflete o que ela vive em casa. Não tenha dúvida. Em tudo. Desde pequenininho. Você bota uma criança pequenininha brincando com um grupo de autistas e fica observando como é que ele trata os coleguinhas. É o reflexo da família. Ele chega adolescente, ele chega na faculdade igual. Outra coisa. Cabe ao aluno, ao educando, escolher o melhor caminho. Mas, com a ajuda do professor, ele irá pensar, refletir, criticar, fazer escolhas, como eu já falei lá atrás. Lembro, mais uma vez, que a formação do professor... Quando eu era alfabetizadora, a linguagem oral, eu só falava nisso. Agora, continuo dizendo isso. A formação do professor é fundamental. Se o professor não for bem formado, a educação não consegue se desenvolver, porque o professor é um pilar da educação. Se ele não for bem formado, se ele não tiver uma visão geral do que é educação, se ele não for uma pessoa sensível, se ele não tiver empatia, não adianta ele ter conhecimento. Não adianta, porque ele não consegue. Você não é só transmissor de conhecimento. Ele só vai ter capacidade de transformar o seu aluno numa pessoa melhor, solidária, reflexiva, participativa, e que será um cidadão que atuará para o bem comum, desenvolvendo seu país, né, com seu trabalho. Ele tem que fazer sempre a pergunta: este é o melhor caminho? O professor tem que aprender a falar, perguntar a si mesmo, e o aluno aprender também. Porque você traça metas, mas de repente não é o melhor caminho. Por isso, reavaliar e voltar atrás sempre nos fará melhores pessoas. Você não pode bater pé ali. Você vê o que está acontecendo, né? Então a gente consegue melhorar, reavaliar e voltar atrás. Essa conversa talvez não tenha trazido muitas novidades, mas trouxe a experiência de quem trabalhou primeiro e segundo grau. É
Algumas vezes no terceiro grau eu fiz palestras durante 30 anos e fiz muitos cursos. Esses cursos, não só a faculdade, com outros, né, me fizeram sempre ir reavaliando e crescendo. Aí vão dizer, mas você está atuando? Não, lógico, com 77 anos não estou atuando, mas eu estou sempre atenta e não estou gostando do que eu estou vendo. A educação está me deixando muito preocupada. Eu sinto que não há limite. Eu não aceito o professor xingar, literalmente, um aluno ou apanhar e ser xingado por um aluno. Então não existe limite e não existe respeito. Ah, mas é assim mesmo não. Na minha sala, não. Nós vamos nos respeitar. Eu não gostava que eles dessem apelidos para os colegas. Ah, mas nós chamamos lá fora. Então lá fora, aqui dentro ele tem nome. Né? Como eu não sou tia, eu sou professora. Né? Professora Glória, tudo bem. Então eu acho que limite e respeito são fundamentais para que a coisa flua melhor. A linguagem, eu já falei isso uma vez numa reunião, me deixa muito preocupada, porque ela é fundamental para uma nação. Então, nós temos que preservar a nossa linguagem. Eu não aceito ver, como eu vi outro dia no Facebook, o professor botou querida amigue, por causa de ideologia de gênero. Como assim? Quer dizer, eles inventaram um outro substantivo e um outro adjetivo? É isso? Gente, então, é por isso que eu disse que eu pensei muito antes de fazer isso, porque eu estou muito triste pelos rumos que a educação está tomando. Então, espero que a gente consiga manter a educação com entusiasmo, dedicação, determinação e limite e respeito. Obrigada pela atenção. Espero ter contribuído, pelo menos, para vocês pensarem um pouquinho. Queremos agradecer a oportunidade de falar para tantos líderes sobre um dos projetos mais importantes, poderíamos dizer, em termos de cenário nacional, que foi idealizado no âmbito do nosso distrito LC, que é o projeto Educação Transforma Vidas. Na realidade, é um projeto bastante inovador, que traz elos de ligação com cenários já vistos em outras partes do mundo, mas que precisamos materializar e caminhar nessa direção de atender a tanta necessidade que o Brasil tem em todos os estados de nosso rico território. Vamos fazer uma apresentação falando um pouco, iniciando por uma frase de nosso sempre estimado líder Nelson Mandela. Nelson Mandela deixou claro, num dos seus legados, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Dispensa maiores comentários sobre o autor. Na realidade, nós temos toda a admiração por esse grande líder, que nos trouxe legados muito voltados ao campo da educação. Mas temos que, para contextualizar, e nós integrando uma associação internacional, nós vamos falar alguma coisa também do cenário no mundo, que eu acho que é importante, porque nós não estamos sozinhos nessa caminhada de buscar soluções para a transformação do mundo. E no mundo nós temos números que são números bastante preocupantes. Nós temos, mesmo em pleno momento atual, nós temos 263 milhões de crianças fora da escola. 263 milhões de pessoas, jovens e adolescentes, estão sem frequentar uma escola. Ou seja, uma população maior que o Brasil inteiro que não tem acesso à escola. Representa 617 milhões de crianças que não possuem habilidades mínimas em alfabetização e matemática. 3 vezes mais do que esse número são os que estão na escola, mas que não têm habilidades da alfabetização e matemática, ou seja, são
praticamente quase que analfabetos também, mas que estão frequentando escolas, mas sem condições básicas de aprendizado. E temos uma decorrência disso, são 750 milhões de adultos analfabetos. 750 milhões de pessoas que não conseguiram ir para a escola ou foram e saíram sem ter uma formação, pelo menos a mínima necessária, e representa realmente um passo preocupante no mundo. Se nós chegarmos ao Brasil, e esse é o nosso foco principal, nós temos ainda 1.400.000 crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos que estão fora da escola. Então, 1.400.000 crianças que estão nesse cenário de exclusão. Nós temos 11 milhões de analfabetos e temos pessoas de 15 anos ou mais que não são capazes de ler nem escrever, nem mesmo um bilhete simples. O conceito de analfabeto hoje, no Brasil e no mundo inteiro, é exatamente esse: é aquelas pessoas que têm acima de 15 anos e que não são capazes de ler ou escrever, mesmo que seja um simples bilhete. E temos esse número alarmante, e nós estamos entre os 10 países com maior número de iletrados do mundo. É uma realidade que tem que ser enfrentada com políticas públicas, com ações das entidades, e aí o Lions se insere nesse contexto. Mas temos que estar juntos com outras organizações, é uma missão que não é só do governo, não é uma missão só das entidades. Temos legislação desde 1940 que determina a prisão de pais que não põem os filhos na escola, mas não adianta você colocar o filho na escola se a escola não tiver qualidade. E aí eu acho que é um grande trabalho que o Lions pode agir. Então nós temos hoje aspecto de acesso às escolas no Brasil não é tão catastrófico quanto em outros países. E nós temos, óbvio, que muitas regiões, interior do Brasil, que as pessoas têm dificuldade de chegar à escola, dificuldade de transporte, dificuldade de sistemas, em alguns estados mais do que outros, mas não chega aos pés do que nós vamos ver nesses próximos slides, que são slides selecionados e apresentados pela Unesco. A Unesco é a Organização Mundial para a Educação, integra a ONU, da qual o Lions participa, e nós temos aí uma sequência de algumas fotos que mostram a luta para ir à escola. E vamos assistir um pouquinho para nós vermos como é que nós estamos no mundo e as belezas, poderíamos chamar, em termos assim de acesso físico às escolas no nosso país. Mas vamos ver como que o mundo, países distantes, países mais próximos, lutam para chegar à escola.
viram, então, quando nós reclamamos aqui no Brasil a dificuldade de chegar à escola, vamos ver os nossos irmãos aí de fora, como é que está. Esses países todos citados são países que têm Lions em atuação. Então, nós vemos que as dificuldades são imensas e essas dificuldades vão sendo superadas, e nós temos conseguido resultados, segundo a Unesco, resultados bastante positivos da escolarização. Dentro desse cenário do Brasil, o que nós temos no Lions, o projeto da Educação Transforma a Vida? Foi uma feliz iniciativa, só que é um projeto que não se fecha num ano leonístico só. Todas as ações exitosas, no Lions ou em empresas, têm que ser ações de médio e longo prazo. Não temos expectativa, você que é líder, que é presidente de um clube, que é governador, que é presidente de um conselho múltiplo, sabe que você não realiza tudo que você pensa dentro de um processo. E tem que existir um plano de ação, um plano estratégico que permita uma continuidade. E assim é a esperança que nós tenhamos a continuidade de muitos dos bons projetos, porque eles serão exitosos, e esse é um daqueles projetos que naturalmente nós precisamos apostar e precisamos ter estratégias que sejam estratégias nacionais de continuidade. Sabemos que o Brasil tem os 4 múltiplos, felizmente os presidentes dos conselhos se integram muito bem, os governadores participam e participarão sempre de ações integradas, mas nós temos que verificar que o Lions é um agente de transformação social. Nós não podemos pensar o Lions de forma isolada. Nós não vamos conseguir nada se nós não tivermos parceria, se nós não tivermos pontes, se nós não tivermos acesso. E temos que trabalhar na integração social. Qual é o nosso papel? Não é nós trabalharmos para nós mesmos. Nós fazemos as ações que são meritórias, que são importantes, mas nós temos que pensar grande, nós temos que pensar em ações que sejam necessárias para o país. E isso que vai trazer o reflexo normal de projeção, de divulgação. Não temos espaço na mídia, não temos espaço nem na mídia social, digital hoje, que avança com uma nova vertente, mas nós temos que trabalhar em conjunto e fazer parceria nesse processo. Então o Lions tem que ser um agente de transformações. E esse agente de transformações, quem é que vai definir? São os dirigentes, não são modelos, projetos bonitos que vão resolver. O que nós temos, a realidade num distrito, é completamente diferente do outro. Dentro do próprio distrito, nós temos realidades sociais distintas. Não adianta nós pensarmos que o que deu certo num lado, deu certo no outro. Nós temos que sepultar algumas ideias que aconteceram no passado. Fizemos isso, no passado deu certo no passado, hoje não dá mais, amanhã não dará o que foi feito hoje, porque as mudanças são constantes, a linha do tempo transforma as ações. E nós precisamos trabalhar muito dentro dessas diretrizes da contribuição do Lions com a sociedade. Nós não vamos resolver o problema da educação transforma a vida, da saúde, nada disso, se nós não trabalharmos integrados com a sociedade. Agora, quais são as necessidades da sociedade? Nós temos que ter os diagnósticos. Nós temos um papel de cada distrito, que é levantar, mapear a sua área geográfica e ver o que tem de lacunas, o que precisa ser trabalhado nesse sentido. E locais que temos clubes, locais que não temos clubes, nós temos que trabalhar nessa integração. E o projeto de Educação Transforma Vidas pode ser e deve ser um dos fortes agentes de nós chegarmos às secretarias municipais de educação, chegarmos às prefeituras. Nós temos 5.500 instituições, municípios no Brasil, um pouco mais do que isso. Temos Lions em um número razoável de cidades, mas ainda temos muitas cidades sem ter a chegada de Lions. Agora, nós vamos conseguir chegar, reunir para fazer um clube? Vamos, mas nós temos que usar estratégias, e essa estratégia que a gente conclama do projeto Educação Transforma a Vida é uma estratégia extremamente interessante, porque, ou seja, é o princípio colaborativo, que o Lions não está pedindo nada, o Lions está oferecendo ajuda. Agora, nós precisamos trabalhar nesse sentido, pensando em ter projetos, linhas de ação e projetos específicos. O projeto, o macro-projeto, ele é muito importante, mas ele não funciona
sem ter as linhas de ação e saber exatamente como nós podemos agir. Eu acho que nós temos que trabalhar muito em termos de parcerias, e essas parcerias têm que ser regionais. Nós temos, por exemplo, dentro desse trabalho, uma das linhas do projeto Educação Transforma Vidas, é poder levar um pouco o que foi idealizado como um projeto Rondon, que é um projeto que muitos participaram ou tiveram boas lembranças. O projeto da integração, do intercâmbio juvenil, do intercâmbio, pode ser feito dentro do Brasil com grande facilidade, porque nós levarmos realmente um jovem, levarmos um professor, conhecer a realidade de uma outra cidade, uma outra região, é um processo que não é, nós fazemos com sabedoria os projetos de intercâmbio juvenil internacional. O intercâmbio juvenil nacional, ele pode ser trabalhado, o intercâmbio educacional pode ser trabalhado. Não é difícil você conseguir no seu clube, no seu distrito, receber pessoas por uma semana, que seja, mandar pessoas da sua área para outras áreas, e nós temos com isso um processo de vivência. A vivência que as pessoas trazem numa viagem, mesmo nacional, é um elemento extremamente importante para alavancar um processo de integração. E o que nós temos que convir é que essas entidades, que são entidades que recebem muito bem, muitas entidades comunitárias estão participando, muitas fundações podem ajudar, inclusive, na elaboração de projetos secundários, projetos complementares, precisa tudo de uma articulação. Então, o que nós não vamos nos estender, porque naturalmente isso é uma missão dos dirigentes de Lions atuais, dos futuros governadores, dos atuais governadores, nós que já passamos pela governadoria sabemos a responsabilidade nossa é muito grande. Nós temos que estar junto com o governador, colaborando com o desenvolvimento. Todos os governadores do mundo querem que o outro seja melhor do que você foi. Todos os presidentes devem ter esse mesmo espírito. Então, ou seja, nós torcemos dentro desse programa. Agora temos que trabalhar em termos de um plano, e esse plano que nós conclamamos, eu acho que tem que ser pensado em Brasil. Nós não temos hoje espaços de um conselho reunindo todos os distritos todo do Brasil, mas temos a facilidade, eu acho que a pandemia nos trouxe grandes problemas, tivemos grandes perdas, mas tivemos grandes lucros também, porque hoje nós temos aqui nessa nossa reunião, temos companheiros de outros estados, de outros países participando, nós participamos das convenções dos outros países, participamos de fóruns integrados, participamos de tudo isso, levamos as nossas vivências e trazemos as experiências. Então o mundo mudou, o mundo não será como era antes da Covid. E esse processo de avanço da tecnologia é um grande trunfo nesse caminho que nós esperamos ver exitosos com a Educação Transforma Vidas. Não há dúvida nenhuma, qualquer país, para ter desenvolvimento, tem que ter educação. Sem educação não há progresso. E esse progresso é importante na área de ciência e tecnologia, na área de ciências humanas, na área, todas as áreas passam com um caminho de inovação. Quais são as inovações que nós estamos tendo na área de educação em nosso país? Podemos perfeitamente fazer um levantamento pelos distritos, com apoio, o que está acontecendo de novo, importante, e somar esforços, fazer essa integração, porque a educação hoje é um bem público, nós temos o conhecimento como bem público, nós temos a possibilidade de ter parcerias, um clube do meu distrito com um clube do lado do rincão de outro distrito, isso perfeitamente ser feito através dos meios virtuais. Nós temos tido, e eu tenho o prazer de também coordenar o Instituto de Desenvolvimento e Liderança do Distrito LC1 e o Instituto Melvin Jones, nós temos feito algumas experiências bem sucedidas em termos de integração e vemos com grande prazer participantes, integrantes de lugares dos mais distintos possíveis, trazendo suas experiências e trazendo suas vivências e até mesmo dos países de língua portuguesa. Então, nós entendemos que a realidade do mundo hoje é uma realidade que depende muito da transformação de cada um de nós. E o Lions tem realmente essa missão.
Nós não vamos alongar, vamos nos colocar à disposição para alguma colocação, agora ou depois, mas nós temos certeza que foi um projeto, é um projeto exitoso, será um projeto exitoso, que permite muita coisa além do que do tradicional, porque as ações elas têm que ser trabalhadas de acordo com as necessidades, com as carências, com as expectativas de cada clube, de cada região e de cada parte do mundo. Nós vamos finalizar apresentando um pequeno vídeo, são 1 minuto e meio aproximadamente, da Unesco, sobre o projeto que a Unesco também incorpora, o projeto Educação Transforma Vidas. É um projeto que a Unesco recebe com muito grado e levando a objetivos que são objetivos de termos, dentro de alguns anos, 2030, termos realmente um projeto mundial de erradicação de muitas deficiências que nós temos. A realidade do mundo é uma realidade que transpassa as fronteiras, e a realidade do Lions também transpassa essas fronteiras. Então eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter estado aqui nessa nossa reunião e colocarmos à disposição para todos os líderes desse nosso movimento biológico brasileiro. For every one of us, our world is defined by discovery. The more we learn, the wider our world becomes. But for too many, the path of learning is cut short. Did you know that 758 million adults worldwide, most of them women, cannot read and write? And 263 million children are out of school. Education is the right of every woman, man and child. That's why the world has a bold new agenda to make sure that no one is left behind. The Education 2030 Agenda is our roadmap to inclusive and quality education for all. UNESCO, the UN specialized agency for education, is leading the global and regional coordination of this ambitious goal, responding to cutting-edge global challenges, supporting countries to build better education systems, and monitoring progress to make sure the world stays on course. Through the power of education, lives are empowered, communities are transformed, our world changed for the better. The future of quality education for all starts today. Estamos encerrando o nosso ciclo acadêmico. Esperamos que tenha sido proveitoso e queremos agradecer a todos que participam desse nosso encontro e saudar a nossa academia, na pessoa de todos os acadêmicos e de todos aqueles que visitam, encerrando o nosso encontro com o nosso hino da academia. Então, até um próximo encontro e esperamos revê-los em breve.
mais de